O Irlandês poderia ser mais um filme de máfia, mas além das 3 horas e meia de duração, tem algumas particularidades na história que o fazem ser um filme especial. A Netflix investiu pesado 159 milhões de dólares no orçamento desse filme, mas também pudera, com aquele elenco dirigido pelo Martin Scorsese e com aquele monte de CGI para envelhecer, rejuvenescer as pessoas, foi um orçamento muito bem gasto. E na nossa opinião merece toda a aclamação que já recebeu e aqui está por vir, como por exemplo o Oscar de melhor filme em 2020. E um de direção para o Scorsese também. E o de melhor ator para o Robert De Niro. Aliás, toda categoria que ele foi indicado ele deveria ganhar. Apesar de ter outros filmes aí no páreo, muito bons também. Tipo A Vida Invisível, mas eles não competem juntos. E Bacurau. Bacurau não tá no Oscar de melhor filme, não sei porquê. A gente seguiu a dica do Pablo Vilaça, e não tem nada a ver com fazer xixi, porque nós estávamos no Festival de Brasília, a gente contou essa epopeia lá no Instagram, foi muito doido. A gente foi de um dia pro outro na correria, porque o credenciamento chegou em cima da hora. O Pablo, eu vi um tweet dele no dia, que a gente estava lá no sábado, e aí ele falou, deu uma escapulida aqui, o Pablo foi júri do Festival de Brasília desse ano, e ele falou, deu uma escapulida pra assistir o Irlandês, descobri que tá no cinema aqui em Brasília, e na hora que eu vi, eu falei, opa, a gente podia ir lá também. Então a gente foi assistir o Irlandês e logo em seguida pegamos nosso ônibus de Brasília para BH, que era um executivo, não era semi-leito, esse que vai para Búzios, que me deu buedas que eu mandar eles enfiar no bu deles. E deu muito tempo, 11 horas pra gente refletir sobre o filme. A gente vai comentar aqui algumas questões da história que nos mexeram por dentro, sim. Do jeito que a gente costuma fazer aqui, ainda mais que já tem, uma semana que o filme estreou, então muitos canais já falaram, a gente vai fazer bem do nosso jeito mesmo aqui esse vídeo. E a gente queria saber de vocês o que vocês acharam também, né? Pra gente estabelecer essa conversa. He likes to talk, don't he? Para além das mortes, das tretas, dos subornos, da corrupção generalizada e da família mafiosa, é muito legal como que o Irlandês trata da família do Frank Sheeran, que é um homem da máfia, né? Ele não era exatamente um mafioso. Ele era o hitman da máfia, né? O assassino de aluguel. O Irlandês traz aquele conflito clássico da família que se beneficia dos frutos das atividades mafiosas, do patriarca neste caso, ao mesmo tempo que tem um medo constante ou aquela coisa, bom, eu sei que você tá fazendo, mas vou fingir que não sei, a gente finge que não sabe, você finge que também não faz e todo mundo toca a vida do jeito que dá. E aí a gente chega na Peg, que é uma personagem sensacional, Peg Sheeran, que é uma das filhas do Frank Sheeran. Ela era a segunda, se eu não me engano, das 4 que ela teve. 3 com a primeira esposa e depois mais uma com a Irene, quando ele se separa, da Mary. A Peg é uma personagem brilhante, é uma personagem excepcional, primeiro interpretada pela Lucy Galina, quando criança, e depois interpretada pela Anna Paquin, quando já é adulta. A Peg carrega um trauma de infância, ela tem um despertar para a violência do pai dela, quando ele vai lá tirar satisfação com o cara do mercado por ter empurrado ela. A partir desse momento vira uma chave nela, né? Ela percebe que o pai dela é um homem violento e qualquer problema que ela tiver, ele vai agir com muita violência desproporcional. Inclusive, eu tenho uma grande questão com o Frank, que é, será que ele era desconectado da violência que ele infligia às pessoas? O filme, ele faz, né, essa trajetória toda, desde a juventude até a velhice, a morte, né, do Frank. E ele era uma pessoa que lutou na guerra, ele fazia os inimigos cavarem as próprias covas. Então, é como se ele tivesse voltado para os Estados Unidos e continuado uma situação de guerra. Parece uma desconexão mesmo, assim. Tem uma questão na linguagem que explicita essa desconexão com a violência. Quando os caras da máfia vão aparecendo a primeira vez na tela, assim, aí aparece morto com X tiros em tal lugar. É tipo uma ficha, assim, como se fosse uma receita de bolo, né? E as pessoas morrem tão naturalmente ali que esse aqui morreu assim, esse aqui morreu assim, você fica... E é muito interessante também a relação que o Frank tem com a violência, além dessa desconexão, né, de parecer... Parece que ele não sabe mesmo, assim, tipo, qual é exatamente a gravidade daquilo, né? Que é a naturalidade com que ele comete crimes também, com que ele assassina as pessoas, com que ele
enfim, planeja esses assassinatos, como se estivesse indo comprar um pão na Pintando padaria, casas. né? Como se estivesse pintando casa. Aqui eu já senti um pouco mais de repulsa quando assisti o Irlandês. Não sei se tem a ver com a idade mesmo, de, né, tipo, outro período da vida. Mas é uma repulsa, é uma violência que eu fiquei assim, caraca, velho, é muito gratuito, é muito bizarro e é muito isso, é desproporcional às atitudes que ele toma. Também não tem uma glamorização da máfia, né? Não fica mostrando rios de dinheiro, a arma serve aquele propósito de matar e é descartada, é jogada no rio, fica lá aquele monte de arma no fundo do rio. Aquela cena massa. Não é um monte de arma exposta na parede, assim, como uma idolatria. E eu acho isso muito interessante, especialmente pro momento que a gente está vivendo, Com né? certeza. Não tem uma romantização da máfia nesse filme. E ter esse personagem como o Frank, que é uma pessoa quase que sem sentimentos mesmo, né? Assim, a expressão dele não muda quando ele mata uma pessoa. Não é raiva, mas também não é tristeza, é uma expressão plástica. É indiferente. Né? É indiferente. Contribui para esse clima do filme que não é de glamorizar ou de romantizar uma história de máfia. É simplesmente algo que aconteceu, ainda por cima é baseado na história desse cara que realmente existiu, e parece que isso inflige mais crueldade, né, a esse personagem, porque ele é um personagem que não sente. E é curioso também porque ele narra, né, essa história. Ele que narra da perspectiva dele velho contando o passado, e ele não demonstra nenhum tipo de remorso, nenhum tipo de arrependimento. É apenas a narração de uma história, apesar dele estar se confessando com o padre. Sim. É uma confissão, mas não é um arrependimento. É tipo, tô te contando uma história aqui. A única questão que parece causar um certo remorso no Frank é a relação com as filhas. Essa relação é muito interessante, muito conflituosa, muito complexa. O Frank diz no livro, algumas passagens que eu peguei, que ele se sentia mais como um pai negligente mesmo, que ele não soube aproveitar, né? Ele não soube como, na verdade, ele não sabia o que fazer com a família. Ele não era violento em casa, ele não levava aquilo para casa literalmente, né? Então assim, ele não tratava as meninas mal, não tratava a esposa mal, mas ele não soube, ele mesmo fala que a Mary era uma pessoa extremamente amorosa, e é isso, é um cara que parecia meio indiferente mesmo, parecia que tipo, não conseguia se conectar com as pessoas através do sentimento, tipo, pô, sua esposa te ama. E pra ele aquilo, beleza, era algo que estava passando pela vida dele. Então eles se sentiam, nesse aspecto, uma pessoa negligente. Essa maneira do Frank de se relacionar com a família é uma questão que eu enxergo muito como um problema de masculinidade. Esses homens têm uma masculinidade, um tipo de ser homem, o que é ser homem, muito bem definido. É um trabalho muito bem definido, né, de uma época assim que era de cuidar da casa, de prover o sustento daquela família, e não passa muito disso. Eu até me lembrei aqui de Mad Men, por exemplo. O Don Draper não tinha um relacionamento com os filhos, era aquela coisa meio estranha. Ele não era um mafioso, mas ele tinha as questões dele, enfim, é um papel masculino muito bem definido naquela sociedade. E aí o fato dele ter só filhas mulheres, então parece que aí que ele não sabia se entrega pra mãe que ela vai resolver. Tanto que quando eles estão lá na cena do boliche, a filha tá com a madrasta, né? Ela não fica em volta do pai e do amigo, principalmente que ela não se dá muito bem com o Bufalino. Ela tem uma leitura, a Peggy tem uma leitura das pessoas que é muito legal. E eu imagino, se ele tivesse filhos homens, por exemplo, ele já incluiria, talvez, no serviço, né? Assim, muito cedo, que é o que acontece em famílias representados em filmes, assim, famílias mafiosas, né? E você lembrou do Dan Draper? E os dois têm uma coisa muito comum também, que é esse homem da guerra, né? Esse veterano da guerra, que volta e tem a personalidade moldada no campo de batalha, em que ele teve que ver coisas atrozes, teve que matar gente, teve que escapar da morte. O Don Draper troca de identidade na Guerra da Coreia. Enfim, o Frank Sheeran faz o cara cavar a própria cova, né? Do homem bruto, né? Que é moldado na base da porrada, e aí ele vai repetindo aquilo o resto da vida num ciclo vicioso, né? Ainda pra piorar, no caso do Frank Sheeran, ele tem 4 filhas mulheres, que aí ele não consegue estabelecer conexão afetiva nenhuma mesmo, né? Eu sinto que ele é uma metáfora, talvez, para os homens, os pais
violentos em famílias, né? Não precisa ser necessariamente um cara criminoso, mas é um cara que não conseguiu se conectar com as filhas e no fim da vida ele acaba não tendo mesmo conexão, né? Se distanciando ao ponto de acabar sozinho lá na casa de idosos. E a violência não precisa ser necessariamente contra a família, né? Ele era um cara violento com outras pessoas, mas que afetava a família dele. I know I wasn't a good dad. I know that. I was just trying to protect all yous. From what? A Peg, e mais especificamente a Anna Paquin, protagonizou uma discussão entre críticos, entre público, sobre o baixíssimo número de falas que ela tem no filme. Que é uma. Tanto a Galina quanto a Anna Paquin têm muito poucas frases. Realmente, a crítica é válida no sentido que as mulheres são muito subrepresentadas no número de falas no cinema. Existem pesquisas que mostram isso, a gente vai deixar aqui nos comentários. Nos roteiros, cerca de 1/3 das falas são de mulheres. Chega a ser tão absurdo que tem uma pesquisa que fala que até as princesas da Disney, que tem filmes nomeados dos nomes das princesas da Disney, isso é até confuso, falam menos que os personagens masculinos. Então é séria a história, assim, quando as pessoas reclamam desse tipo de coisa, é por causa disso. E eu acho que a reclamação é porque essa personagem, a Peg, ela é essencial pro filme, ela é muito importante. Ela abre uma discussão, abre um horizonte, assim, que é sensacional, é incrível, tanto que a gente tá aqui há vários minutos falando sobre ela. Agora o outro lado. Existe a questão do silenciamento dessa família. Que é formada toda por mulheres. Isso também passa por uma metáfora, por uma leitura do que essa personagem está representando sem falar. Ela, inclusive, no final, quando o pai vai falar com ela não quer falar, Fecha o caixa. ela se silenciou a vida inteira. A frase da Anna Paquin, que é a Peg adulta, é: por que você não ligou pra Joey, que era a viúva do Jimmy Hoffa, já quando ele desapareceu em Detroit. Isso já faz parte da leitura que ela tinha de que o pai dela estava envolvido no assassinato do Jimmy Hoffa. Esse comportamento dele fez ela acreditar nisso. O Frank Sheeran comenta isso também na vida real, no escrito real. Ele diz que a reação dele de ter ficado muito duro e não compadecido e não ter sentido a morte, quando eles estavam vendo no noticiário sobre o desaparecimento do Jimmy Hoffa, fez com que a Peg imaginasse, né? Tipo, pô, foi você, eu sei o que você faz. Tô ligado que você tem essas atividades criminosas e aí de repente o cara sumiu justo quando você tá na cidade, né? Que coincidência. E aí ele conta que ela disse: eu não quero conhecer uma pessoa como você. A partir deste momento, foi bem no desaparecimento do Jimmy Hoffa, ela cortou relações com ele na vida real pra sempre. Ele sumiu, ela sumiu. Tanto que depois, quando ele morreu, ela sequer apareceu no obituário dele, aí ficam as especulações do porquê. Mas é o obituário do jornal? É, tipo, saiu no obituário do jornal e é tipo assim, Frank J. Sheeran, pai de fulana, beltrana e ciclana, e não citaram a Peg. Como se ela não existisse mesmo. E ela optou por isso. Ela optou sair daquilo. Frank, it's time. It's time you say what happened. O que eu acho mais legal é que o comportamento dela, a expressão corporal, os olhares, é como se ela soubesse que aquilo, assim, não tem o que fazer, porque esse cara é meu pai, eu reprovo, eu repudio, é completamente errado. Ela carrega só a emoção, né? Tá tudo no corpo dela, tá tudo no olhar dela, no jeito que ela se expressa. E vai ser muito legal se ela for indicada ao Oscar. Imagina que louco. Porque ela realmente, assim, não... Ela, nesse caso específico, tem uma justificativa para ela não falar mais. Ela aparece num curto espaço também e ela passa muitas das informações na atuação. Ela não precisa necessariamente dizer o que ela tá sentindo, porque a gente vê na cara dela, a gente vê as expressões dela. Aquela cena que tem a festa em que o Frank tá recebendo o prêmio é sensacional. Ela dançando com o Jimmy Hoffa, prestando atenção nas conversas que o pai dela tá tendo, os olhares que ela dá de reprovação. De compreensão, né? Tipo, tô sabendo o que tá fazendo. Tô ligada, o que tá rolando. Dizem muito. Então, é algo que realmente que causou um conflito aí, uma certa celeuma. E isso é difícil demais, assim. É um trabalho de ator e de atriz, no caso, né?
que é esplendoroso. You can't miss the big picture. Não é querendo justificar e ficar dizendo, é Passando porque pano, o Martin ninguém tá Scorsese é um passando gênio. Não é isso. É porque a gente vê que o silenciamento dessa personagem ele tem uma justificativa na própria narrativa. Ela não tinha o que falar, porque ela carregava dentro dela mesma, ela carregava no próprio corpo tudo o que ela precisava falar, mas ela não precisava se expressar diretamente. E além disso, ainda tem uma questão que vem dessas hierarquias familiares, que é não responda aos seus pais, ainda mais nessa época, né? E aí tem a conversa do Frank com a Dolores. Ele nem ouve da boca da Peg, né? Sim. Qual que é... Porque ele não entende por que eles não têm mais uma relação e ele ouve isso da boca da Dolores. Que elas sofreram muito sozinhas, todos os conflitos elas não tiveram com quem falar, não puderam falar pro próprio pai porque ele agiria com violência. Where are you going? Going to work. Era mais ou menos isso que a gente ficou pensando sobre o filme, mais sobre essas relações familiares, que eu acho que é algo de diferente que a gente pode tentar trazer. E tem uma coisa no fim do filme que me tocou e eu achei estranho. É engraçado isso, né? Como uma história pode tocar a gente nos lugares estranhos. Quando o padre sai do quarto e ele pede para deixar a porta um pouco aberta, não fecha a porta não. Primeiro que eu acho que a porta fechada é uma coisa meio definitiva, né? Como se assim, eu vou morrer realmente sozinho aqui, não vou ver ninguém, nem vai me ver morrendo. Desceu até uma lagriminha, assim. O cara era horrível, não demonstrava nenhum tipo de emoção, de sentimento, tratou a família dele mal, era um mega criminoso. E no fim das contas, ele conseguiu tocar o meu lugar da empatia ali, dele morrer sozinho, dele não ter ninguém. E eu acho que isso vem de uma identificação, assim, de uma vulnerabilidade e de um medo, que talvez não seja só meu, de terminar na vida sozinho. Eu acho que foi nesse lugar que me tocou, assim. Então é isso, essas são algumas de nossas impressões sobre o Irlandês. Assistam o filme, é muito maravilhoso. Se não tiver tem como oportunidade... você falar para as pessoas assistirem o filme agora, Você não deixou eu que terminar? tem Eu ia falar, spoiler. se tiver passando no cinema, Ah, tá, desculpa. porque vale muito a pena, mesmo se você já tiver visto na Netflix, vale muito, muito, muito a pena. É uma aula de tudo, de atuação, de figurino, de fotografia, tá tudo assim... Direção. Direção nem se fala, né, que é... O cara é genial. Foi a primeira vez que eu vi um filme do Scorsese no cinema. Eu também. Primeira vez na vida. Olha só que doideira. Porque quando ele lançou aquele Lobo de Wall Street, o Cabré, eu tava na faculdade, não tinha cinema onde eu estudava. Tinha o Carcará, mas a gente não podia passar esses filmes lá. Se você gostou do nosso vídeo, compartilha com seu amigo que também assistiu o Irlandês ou com a sua amiga pra gente conversar. Estamos esperando os comentários de vocês. Até o próximo vídeo. Tchau. Tchau!